Ok, então, meus irmãos, sejam mais uma vez aqui bem-vindos no nosso estudo, a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Como já falamos, que Deus realmente esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo esse mal aí, tá? Estamos estudando aqui no nosso tempo, essa apostila, esse estudo chamado Perguntas Importantes 1, que são 10 perguntas que nos fazem quando estamos aí estudando a palavra com alguém, né? E aí nós já falamos sobre a primeira pergunta, se todos os cristãos têm o Espírito Santo, e a resposta é sim. Você verdadeiramente se converteu, você tem o Espírito Santo habitando na sua vida permanentemente para sempre, tá? A segunda pergunta, o que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo na minha vida? Ou em outras palavras, o que eu preciso fazer para estar cheio do Espírito Santo? Também nós já estudamos, tá? E aí estamos estudando sobre o dom de línguas. Já iniciamos esse estudo, essa aqui é a nossa quarta aula sobre esse assunto, sobre esse tema. Para você ver aí o quanto é polêmico, né? Mas estamos aí já na quarta aula falando só sobre o dom de línguas. E isso de uma maneira bem rasa, bem resumida mesmo. Simplesmente olhando nos textos, aprendendo aí o que foi realmente o verdadeiro dom de línguas na início da igreja. O dom de línguas eram línguas humanas. Não cremos em língua estática, balbucio, língua de anjos. O verdadeiro dom de línguas ele existiu e foi na época da igreja primitiva, tá? Igreja primitiva. Só existem 2 livros que mencionam sobre o dom de línguas. É o livro de Atos, que é um livro histórico de transição, e em 4 capítulos, Atos capítulo 2, início da igreja, Atos capítulo 8, os samaritanos estão entrando na igreja, Atos capítulo 10, os gentios estão entrando na igreja, e Atos capítulo 19, que foi um grupo que Paulo encontrou em Éfeso durante as suas viagens missionárias, onde eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, tá? Então, em Atos, nós aprendemos nesses capítulos que a razão deles falarem em línguas, a razão de Deus reter o Espírito Santo até que um apóstolo chegasse, impusesse as mãos e eles recebessem o Espírito Santo, era por vários motivos, né? Primeiro, para que a igreja não fosse dividida, não tivesse uma igreja dos judeus, dos samaritanos e uma dos gentios. Outra razão é que constituía um sinal. Línguas era um sinal para os judeus de que aquelas pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, como no princípio, que é Atos capítulo 2, tá? Mas o normal realmente era que, ao se converter, as pessoas recebessem o Espírito Santo naquele momento, tá ok? Então, esses foram os textos de Atos, tá? Temos aí umas 3 aulas falando sobre esses capítulos, e aí você pode, então, olhar e rever essas aulas aí, tá? Hoje, nós vamos entrar na questão do livro de Coríntios, tá? Coríntios. Então, como eu falei, só em Atos é registrado o dom de línguas e na epístola de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, tá? E fora disso, não há realmente outra menção, outro registro da Bíblia sobre o dom de línguas,
Isso para você ver, como nós falamos, né, que para nossa época, para a dispensação da igreja, nós entendemos que o que está registrado nas Escrituras é aquilo que Deus queria e quer e deseja para a época da igreja, tá? Então, o dom de línguas não é assim, na nossa visão, claro que na linha pentecostal eles não vão concordar com isso, algo que nós devamos buscar, estar buscando, até porque não há nenhuma indicação sobre isso, tá? O dom de línguas, ele existiu, ele foi importante no início da igreja, mas para nossa época, agora, como nós vamos ver, ele não tem utilidade, tá? Ele cumpriu o propósito naquela época, mas para nossa época não tem a utilidade, como nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, tá? Então, olha só, o que nós temos que perceber é o seguinte: no livro de Atos, o dom de línguas ele foi contado como um fato histórico, porque o livro de Atos é um livro que narra a história do crescimento da igreja, tá? Aqui em Corinto, o dom de línguas ele vai ser mencionado como como algo assim, como é que eu posso falar? Algo didático. Paulo vai corrigir os problemas e os abusos que estavam acontecendo naquela igreja e provavelmente em outras igrejas sobre aquele dom espiritual que foi o dom de línguas, tá? Então você tem que ter isso em mente aí para ficar bem legal aí de você entender o porquê que o dom de línguas está mencionado aqui em 1 Coríntios, tá? Bem, antes da gente entrar, o que nós precisamos é só lembrar bem rápido o contexto dessa igreja, tá? Por que que Paulo escreveu essa carta de 1 Coríntios, tá? Então, olha só. Esse aqui é o mapa lá das viagens missionárias, tá? Segunda viagem missionária. Jerusalém está aqui, tá? Aqui embaixo, tá? E Corinto está aqui, ó. Tá vendo aqui Corinto? Essa aqui é a região chamada região da Acaia. Atenas, tá? A Grécia ficava por aqui também. A Grécia, na verdade, era toda essa parte. Atenas é a capital da Grécia. E Corinto era essa região aqui. Paulo passou na segunda viagem missionária lá e fundou aquela igreja em Corinto, tá? O que a gente sabe sobre coisas importantes sobre essa cidade aqui? Era uma cidade de intelectuais, tá? Próximo de Atenas. Atenas era dos sábios lá, né? Dos gregos sábios, né? E Atenas não era diferente. Agora, em Corinto, né? Em Corinto tinha o templo da Afrodite, tá? Que era a deusa do amor dos gregos. E não confundir a Afrodite com a Diana. A Diana dos Efésios é aqui, ó, tá? Então, aqui que ficava o templo da Diana dos Efésios. E é daí que vem a questão da idolatria, a mariolatria. Mas isso aqui é para outra aula aí para vocês, tá? Mas a Afrodite ficava aqui em Corinto. E você sabe que a Afrodite ela era uma deusa dos gregos e ela era adorada pelos gregos, né? Deusa do amor. E a adoração dela sempre envolvia a questão da prostituição. Paulo chegou em Corinto, aqui, você lembra que ele tinha passado aqui na segunda viagem missionária, aqui em Tessalônica, que ficava na Macedônia, né? E houve uma perseguição a Paulo, e aí eles tiveram que pegar Paulo, colocar rápido no navio e largaram ele lá em Atenas. O
Timóteo e o Silas ficaram aqui, né? E largaram Paulo aqui em Atenas. Aí você lembra que Paulo ficou em Atenas, começou a andar por lá, viu toda a questão da idolatria, a questão daquela questão, como era o nome lá ao Deus desconhecido. Ele começou a pregar, levaram ele lá para o meio do Areópago, né? Para ele explicar o que ele estava falando lá, que o pessoal não estava entendendo. Ele começou a explicar, ele pregou o evangelho, mas não houve conversão ali, pelo menos não é registrado, né? E eles até falaram para Paulo, Paulo, muito, muito bom isso que está falando, mas depois a gente te ouve mais sobre isso. E Paulo saiu de Atenas, não deixou a igreja em Atenas, por isso que a gente não tem carta à igreja, aos atenienses, por exemplo, né? E aí ele foi para Corinto. Lá em Corinto, ele estava desanimado, ele estava preocupado, ele estava com medo, e ele estava realmente querendo, estava desanimado. E você lembra, lá em Corinto, Jesus apareceu para ele numa visão, né? Para animá-lo e disse, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E aí Paulo deu aquela animada, e ele ficou mais um ano e meio ali em Corinto, né? Graças a Deus por isso, porque foi de Corinto que ele escreveu o Romanos, né? Carta mais teológica que a gente tem. E aí ele deixou aquela igreja em Corinto, e ele seguiu viagem na sua segunda viagem missionária, né? Passou em Éfeso rapidinho, foi em Jerusalém e voltou para Antioquia, aqui de onde saíam as viagens missionárias. Na terceira viagem missionária, essa aqui é o mapa da segunda, mas na terceira ele fez esse percurso aqui e chegou em Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, uma família aqui de Corinto, a casa de Cloé, né? A igreja já estava aqui, pouco tempo, né? Saiu daqui e foi até Éfeso falar o que estava acontecendo na igreja de Corinto, tá? E foi de Éfeso que Paulo, então, enviou a carta para Corinto. Na verdade, Paulo enviou pelo menos 4 cartas para Corinto, tá? Nós já não vou explicar isso, tá? Mas os alunos aí de panorama do Novo Testamento vão lembrar disso, né? Paulo enviou uma carta, que seria a primeira carta, que nós não temos. Depois Paulo enviou uma segunda carta para lá, que é a nossa 1 Coríntios, tá? Depois Paulo enviou uma carta, que é chamada Carta Severa, que foi uma carta muito dura para eles mesmo, para você ver como não estava, o negócio estava feio lá. E depois ele enviou uma quarta carta, que é a nossa 2 Coríntios, que é um pouco mais branda. Então, 1 Coríntios para nós é 2 Coríntios, a segunda carta. Bem, aí você diz, e onde estão essas cartas? Carta Severa, a primeira, que a gente não tem? Ninguém tem, né? Como eu disse, Deus não queria que nós tivéssemos as 4. Principalmente, eu acho que essa carta Severa, que é só indicação dela, que foi um negócio, Paulo pegou pesado com eles lá. Então, para você ver como Corinto era a igreja que estava lá muito problemática, tá? Muito problemática. Bem, então, um dos problemas que estavam acontecendo lá em Corinto era a questão dos dons espirituais, tá? A questão dos dons. Então, Paulo tratou vários problemas que aquela família trouxe para ele, né? Problema de divisão na igreja, problema dos cristãos que ainda estavam indo lá no templo da Afrodite, né? Da igreja. Muito complicado, né? Tem uma lista lá em 1 Coríntios 6, que Paulo diz, olha, vocês eram adúlteros, eram assassinos, eram efeminados, homossexuais, prostitutos, tudo isso estava na igreja. Pensa numa igreja com esse tipo de pessoa, né?
Paulo diz, vocês eram tudo assim, mas vocês agora se lavaram, vocês são transformados pelo sangue de Cristo e tal, né? Problema na ceia, abuso na ceia, muita confusão. E a partir do capítulo 12, Paulo vai tratar um outro problema lá, que era a questão dos dons espirituais. Então, isso era tão sério que ele vai usar 3 capítulos do livro só para tratar da questão dos dons espirituais. Capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, tá? E no meio disso é que nós vamos falar aí sobre a questão do dom de línguas. Então, o dom de línguas estava no bolo de tudo isso aí, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês também aqui a nível de informações, tá? Eu basicamente divido os dons espirituais. Eu não sei se eu peguei isso de alguém, tá? Mas eu faço isso na minha mente para ficar importante. Os dons, existem listas dos dons espirituais, tá? Dos dons que Deus nos dá aí, todo aquele seguidor de Jesus, tá? Então tem várias listas e falando qual é o dom, quais são os dons que existem. O que nós temos que entender é o seguinte: existem, tá? Ou pelo menos a Bíblia fala, eu chamo de os dons de edificação, ou seja, são os dons que Deus nos dá para que a gente edifique os irmãos, edifique a igreja. E eu chamo os chamados dons de sinais. Nesses dons de sinais eu incluo o dom de cura, o dom da revelação, o dom do falar em línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de milagres. Eu chamo esse de dons... como foi que eu falei? Os dons de sinais. Sinais. Essa palavra que eu tenho usado, tá? Esses dons de sinais, eles... são esses dons de sinais, esses que eu falei para vocês aí, que nós cremos que eles não são para hoje, que eles cumpriram o seu propósito e cessaram. Preste atenção nessa palavra que eu estou falando, cessaram. Na teologia, a teologia divide os cristãos, né, em 2 grupos, os chamados cessacionistas, tá? E os continuistas, tá? Estou falando algo da teologia aí, da área da teologia. Então, nós, tá? A Igreja dos Irmãos, igrejas históricas, chamadas tradicionais, nós somos, nessa lista, cessacionistas, tá? Nós cremos que os dons de sinais, eles cessaram. Eles não são para a nossa época, e quando eu falo época, entenda a dispensação da igreja, porque nós somos dispensacionalistas também, cremos em que Deus está agindo na época da igreja agora, tá? E o outro grupo são os continuistas, de continuar. Quem são os continuistas? São aqueles que creem que esses dons de sinais, eles ainda continuam para a nossa época. Eles ainda creem que o dom de línguas é para hoje, que o dom de profecia é para hoje, que o dom de cura milagrosa, não estou dizendo que Deus não cura, vamos ter uma aula sobre isso, tá? Que é para hoje, o dom de milagres ainda é para hoje. Esses são os continuistas. Quem são esses? São os que seguem a linha pentecostal. Então, os pentecostais, eles são, na teologia, continuistas, tá? Por isso é que eles praticam ainda o dom de línguas e cura, milagre, esses outros que a gente vai entender, tá? Então, há essa divisão. Então,
Uma vez alguém disse assim, eu não creio em nada desse negócio desses termos que o homem inventa e os teólogos inventam, continuista, cessacionista, mas não tem jeito. Se você faz parte de um grupo religioso, ou você é cessacionista, ou você é continuista. Mesmo sem saber disso, tá? Todo pentecostal, ele é continuista. Todo tradicional, ele é cessacionista. E ainda tem o outro que é a confusão. Ele é tradicional e ele é continuista e ele fica na igreja perturbando. É por isso que eu digo, né? Essa é uma confusão que tem por aí. Por isso que uma vez a gente dando aula, aí eu falei, eu digo, meu irmão, se você está nessa igreja que é cessacionista, que não crê nesses dons de sinais que é para hoje, procura uma igreja, né? Ali tem Assembleia de Deus, tem quadrangular que crê, vá para lá, né? Em outras palavras, para de estar perturbando aqui os irmãos, vá para lá e se alinhe com a turma de lá, né? Eu falo isso, meus irmãos, porque não adianta, você pode dizer, não, mas não é bom a gente ensinar e tal, e tal. Olha, sinceramente, é muito difícil. É muito difícil. Se a pessoa nasceu na linha pentecostal, se ela estuda sobre pentecostalismo, é muito difícil. Vai ser só embate, debate e tudo mais. Então, fique para lá, né? Nós ficamos para cá e aí a gente vai seguindo aí a nossa vida, né? A nossa vida com o Senhor. Então, é isso mesmo. De certa forma, sendo bem direto, essa maneira que a gente tem que pensar e evitar aí as discussões. Ricardo? Oi, pode falar, Benedito. Você pode falar aí para nós aí os dons de edificação? Tem aí? Não, é isso que eu falo. Os dons de edificação são os dons que nós temos hoje, tá? Aí tem aquela lista, né? O dom de ensino, o dom de misericórdia, o dom de contribuir, tá? Tem uma lista grande lá. Os dons de sinais é mais fácil da gente perceber, que é o dom de línguas, o dom de cura, o dom de profecia, né, de profecia e revelação, o dom de milagres. Basicamente, esses dons que eram chamados dons especiais ou espetaculares que existiam naquela época lá, tá? Os mais conhecidos é esse, é o dom de línguas, o dom de profecia aí, né? E o dom de cura, tá? E as igrejas pentecostais, geralmente, elas têm um desses dons como carro-chefe, se você for perceber aí, tá? E as igrejas pentecostais, elas utilizam esses dons aí, tá ok? Então, é isso. Eu queria deixar essa informação para você entender. Pode ser que você esteja assistindo essa aula aqui, esse vídeo, e você seja da linha pentecostal, aí você vai entender que nós estamos falando sobre essa situação aí, tá? Então, nós não cremos que esses dons de sinais continuam para a nossa época, tá? Vamos olhar aqui em 1 Coríntios, tá? Então, a gente vai ver 1 Coríntios, capítulo 12. O capítulo 12, a gente vai ver só alguns versículos, tá? Para entender aqui a questão dos dons, tá? Então, o capítulo 12, Paulo vai tratar sobre essa questão dos dons espirituais para a igreja, que estava tendo muita confusão lá em relação a isso. Olha, resumindo, a confusão lá era o seguinte: aqueles que tinham esses dons de sinais que eu mencionei para vocês, cura, revelação e falar em línguas, eu vou usar esses três termos, mas você sabe que são esses dons. Então, aqueles que tinham esses dons de sinais, eles se achavam mais espirituais do que aqueles que tinham os dons de edificação, o dom de contribuir, o dom de misericórdia, o dom de ensino, os outros dons aí que a gente vê na igreja. Então, eles se achavam mais espirituais. E isso estava tendo um problema na igreja.
E aí Paulo começa no capítulo 12 fazendo um estudo, um panorama sobre a questão dos dons, que a gente vai ver bem rápido aqui. Então, capítulo 12 de 1 Coríntios, tá? Estamos em 1 Coríntios agora. Esqueça o livro de Atos, já estudamos lá nas outras aulas. Então, Paulo diz, ora, os dons espirituais são diversos. Quer dizer, tem vários dons, tá? Mas o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, é o mesmo. O que a gente conclui desse versículo? Que os dons espirituais são produzidos pelo mesmo Espírito. Então, quem dá esses dons é o Espírito Santo, tá? E aí cabe uma pergunta para você, irmão, que está aqui ouvindo essa aula. A famosa pergunta: qual é, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa aula aqui, o seu dom espiritual? Qual é o seu dom? Olha, isso é interessante porque tem irmãos de uns 30, 40, 50 anos na igreja e você faz essa pergunta e ele diz, não sei. Não sei qual é meu dom. É interessante, sempre pensa na questão daquelas três coisas para você saber qual é o seu dom, né? Que a gente sempre fala. Primeiro, primeiro, a questão do dom, só quem tem dom espiritual é o convertido. É aquele que nasceu de novo, tá? Ah, mas o fulano não é convertido e toca uma música que é uma maravilha. Isso é talento. Pelo menos esse é meu conceito. Para mim, talento é uma habilidade natural que você nasce. Dom espiritual é aquilo que você recebe do Espírito Santo no momento da sua conversão. Essa é a minha posição. Eu sei que outros não concordam com isso, mas para mim, talento é uma coisa, dom é outra coisa. Tá? Então, dom espiritual é três coisas para você perceber qual é o seu dom. Primeiro, você tem que ir testando as coisas para ver aí, né? Era bom se você nascesse de novo e viesse um bilhetinho para você, olha, o seu dom espiritual é esse aqui que eu estou lhe dando, mas não é assim. Então, como é que você vai saber qual é o seu dom? Você tem que testar as coisas na igreja, não é no mundão, tá? Não é no mundo, é na igreja. E aí, a primeira coisa, você tem que gostar de fazer. Você tem que gostar de fazer. Então, eu vou pegar um dom aqui, daqueles, deixa eu ver, dom de cantar, vou colocar aqui, né? Ah, eu acho que o meu dom é de cantar. Então, primeira coisa, você gosta de fazer na igreja, para a igreja, você se sente bem, você, quando está fazendo isso, seja cantar, pregar, tocar, tá compartilhando, você sente que aquilo agrada a Deus realmente. Então, essa é a primeira coisa, você gostar de fazer. A segunda coisa é fazer bem. Fazer bem, porque, veja bem, no passado a gente tinha aquela questão, né? O jovem ia lá para frente cantar e ele dizia aquela famosa frase, né? Eu vou cantar aqui para Deus, eu não ensaiei muito, mas é para Deus, né? Então vai assim mesmo, né? Então tem que fazer bem, você tem que ser um perito nisso, né? É interessante, aqueles que têm o dom de cantar mesmo, ele procura curso, ele se especializa, ele quer fazer o melhor realmente para Deus, né? Então, gostar, fazer bem, e a terceira é o principal que eu coloco, é a igreja reconhecer o seu dom. E não adianta você gostar de cantar, até cantar legalzinho, mas a igreja falar, olha, esse realmente, meu irmão, me desculpe, como dizia uma irmã, me desculpe, mas não está legal, né? Não está legal. Então, gostar,
fazer bem e ser reconhecido pela igreja. E ser reconhecido é naquele sentido, né? Ô, irmão, quando o senhor canta, quando o senhor prega, ou quando o senhor fala, realmente a gente sente a presença de Deus, né? E ter cuidado para não se exaltar, ou não tufar, como dizia o seu Bill, né? Se encher Vou de ficar orgulho, soberbo. né? Ficar soberbo. Então, isso é bom, isso é um... É claro, pode ter outras coisas, né? Em relação a isso, mas eu sempre penso nisso quando eu falo em relação aos dons espirituais, tá? Ok? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, os dons espirituais são produzidos pelo mesmo Espírito Santo. Então, qual era o problema lá em Corinto? Os coríntios acharam que as pessoas que tinham os dons mais espetaculares, olha, o Bruce usou essa expressão, dons mais espetaculares, é aqueles dons de sinais que eu estava falando para vocês, tá? Tiveram mais do Espírito Santo que os outros. Então, o problema aqui era esse. Eu tenho o dom de falar em línguas, então eu tenho mais do Espírito do que aquele irmãozinho que tem o dom de cantar ou de pregar, né? Então, ele se exaltava, né? E aí, Paulo deixou bem claro que os dons que eles tinham não eram uma indicação de espiritualidade. Primeira coisa é isso. Se você tem o dom de cantar, o outro irmãozinho tem o dom de pregar, o outro irmãozinho tem o dom da misericórdia, isso é importante, ou o dom de visitar, ou o dom e tudo, não é indicação de que aquele tem é mais espiritual que você, né? Mais espiritual. Então, Paulo deixou isso claro. Versículo 7 de 1 Coríntios 12, ele disse, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quer dizer, cada pessoa com um relacionamento íntimo com Jesus, crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, tem um dom espiritual que deve ser usado para o benefício dos outros é da igreja e dos outros de uma maneira geral também, né? Então, às vezes o cristão fala assim, né? Eu não tenho dom. Acho que eu sou convertido, né? Eu sou convertido, mas Deus não me deu nenhum dom, né? Ou como alguém disse, eu acho que o meu dom é de ficar sentado no banco. Pelo menos esse não tem na lista da Bíblia, né? Não existe o dom de ficar sentado no banco e ouvir, né? O culto e tudo mais, né? Então, cada um tem pelo menos um dom. E os dons, ele é dado pelo Espírito Santo, e o dom, ele visa a edificação da igreja. Muitas vezes a igreja tá com uma dificuldade aí, às vezes é porque aquela pessoa que tem aquele dom para suprir aquela necessidade, ele não está desenvolvendo aquele dom. E a igreja sofre com aquilo, né? Qual foi a parábola que Jesus contou sobre isso? Que a gente pode pegar o princípio. Muito importante, lá em Mateus 25. Qual é a parábola? Ricardo, tem uma situação que Paulo fala, né, sobre a igreja como um corpo, né? Sim. E toda parte do corpo, ela é importante. Por mais pequena, por maior que seja, ela é importante, ela faz parte do corpo. Então, eu entendo que quando uma parte do corpo ela não está fazendo a sua função, todo o corpo sofre. Exatamente. Né? Todo o corpo vai sofrer. Mas eu vejo que também, por exemplo, eu estava vendo, né, por esses dias, né, morreu o irmão Lázaro, né? Olhando, pesquisando aqui a vida dele, né? Ele foi no mundo do Olodum. Depois ele caiu no mundo das drogas, né? Realmente a vida dele foi para a vala. E depois ele conheceu a Jesus, a Deus, e ele acabou se convertendo, né? Tendo um chamado. E eu vi assim, eu percebo muito que
o dom dele, ele tinha uma habilidade, né, de ser músico, né, musical, tudo, e ele acabou usando essa habilidade da música, né, para glorificar a Deus, né? E eu percebo que o talento dele acabou se transformando num dom, né, num dom o testemunho dele, né? O próprio testemunho dele é um dom tanto para a igreja quanto para o mundo, né? Ver a transformação que Deus fez na vida dele, né? E ele acabou usando essa habilidade, né, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, né? Então, muitas das vezes o conhecimento que a gente tem, né, quando a gente usa ele para Deus, né, de uma maneira digna, de uma maneira verdadeira, ele acaba virando o nosso dom, né? É claro que, como falou aí, tem que ter um fim proveitoso, né? Então, eu, pelo menos, quando ouvi o testemunho do irmão Lázaro, foi muito revigorante, renovador para a vida da gente, porque a gente vê que Deus pode mudar uma situação de vida, né? Através do testemunho dele lá. É verdade, Chico. E foi exatamente aqui no capítulo 12 que Paulo falou, né? Se um membro não está ali cumprindo o seu papel, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. E aí o que acontece? Eu estou agora mesmo falando uma coisa aqui com o pastor sobre isso, porque a gente precisa... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A igreja precisa também ter essa visão de que aquele irmão tem aquele dom e colocar o irmão na posição correta, porque às vezes a gente está tão necessitado, né? Olha, pastor não tem todos os dons, a gente já sabe disso, né? Pastor, mas às vezes, por falta daquele irmão que não está cumprindo o dom que ele tem, aí o pastor, uma outra pessoa, vai lá, né? E aí todo o corpo sofre com isso, tá? Mas isso é importante para a gente... Ricardo? Nas nossas discussões aí. Oi, Benedito. E conforme lá em Efésios 4:11, né? O pastor já é um dom também, né? O pastor é um dom, né? O dom de pastorear já é... Isso, já é um dom. É um dom. Ok, mas aí a gente vai conversando aqui. Versículo 11, Paulo disse... mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, quer dizer, apraz é vontade, né? A cada um individualmente. Os dons espirituais são dados não por causa da busca do homem, mas conforme a vontade de Deus. Por que Paulo está falando isso? Paulo está querendo incutir na cabeça dos crentes lá de Corinto que o dom espiritual não é eles que tinham que buscar, não é eles que tinham que dizer, eu quero esse dom, meu dom é o dom de línguas, eu quero ter esse dom de línguas, né? E eles buscavam esse dom, que a gente vai ver. Paulo disse, não é Deus quem dá, é o Espírito quem dá, você não escolhe, é Deus quem te deu esse dom, tá? Como ele fala aqui, é Deus quem dá os dons. Cada um de nós recebemos pelo menos um dom espiritual no momento da salvação. Não são dados por vontade própria ou porque nós merecemos, que eles estavam pensando que era assim. Deus nos dá os dons como Ele quer. Como Ele quer. Ok? Então, esse é o primeiro ponto desse capítulo 12 aqui, né? E os dons... É Deus quem dá, não é o homem que decide que ele vai ter tal dom, tá? E pensa nisso naquilo que a gente está estudando sobre a questão do dom de línguas, porque o dom de línguas, o que é que estava acontecendo em Corinto? Todo mundo queria ter o dom de línguas, porque todo mundo achava bonito, né? Até hoje, né? A pessoa aí nos continuistas, agora eu vou falar continuista, vocês já sabem de quem eu vou estar falando, tá? Os continuistas, pode reparar, né? Parece algo assim, quem tem o dom de falar em línguas, na linha dos continuistas,
parece que é visto como um grande, um poderoso, né? Alguém aí com uma espiritualidade maior do que aquele irmãozinho que só tem o dom ali de, sei lá, receber os irmãos aí. É alguém que se destaca, né? Que aparece. Exatamente. E aí eles querem ter esse dom, e eles procuram ter esse dom. E é o problema que Paulo vai estar tratando aqui. Ricardo? Oi, pode falar, Will. Eles creem que se você não fala a língua, nem o Espírito Santo você tem. Nós falamos isso na segunda pergunta. O falar em línguas não é a indicação de que você está cheio do Espírito Santo, né? Não, mas é o que eles pregam, né? Os continuistas dizem que se não tem o dom de língua, não tem. Nem o Espírito Santo você tem. A gente fala isso. Aí a gente vai para aquele versículo de Romanos. Aquele que diz que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? Mas bem lembrado aí, Will. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Esse outro ponto aqui que Paulo vai tratar é bem interessante também, versículo 29 de 1 Coríntios 12. Porque ele diz assim, vá respondendo as perguntas para mim. Porventura, será que todos são apóstolos? São todos apóstolos? Sim ou não? Não. Não. Apóstolo aqui, ele está falando em relação a dons, tá? Entendemos que o dom de apóstolo, hoje, para nós, seria como se fosse os missionários, porque a palavra apóstolo, no grego, é ser enviado, é de enviar para fora, tá? Então, Paulo está dizendo, todos têm o dom de ser missionários? Todos são missionários? Não. Nem todos têm esse dom, tá? Todos são profetas? O profeta hoje, para nós, seria o pregador. Então, todos têm o dom de pregar? Não. Não. Né? Claro que todos devem pregar e tudo mais, mas aquele que tem o dom mesmo, que você, quando ouve aquele camarada, você... acho que o Bruce falou isso, né? Sexta-feira, na aula de Atos, né? Sobre a questão dos profetas e dos mestres, né? O dom de profeta... claro que também ainda existia naquela época lá, mas olhando para nós hoje, né? É aquele que exorta a igreja, aquele que prega para a igreja, né? Estou falando não tenho esse dom. Não adianta você me colocar na escala, ainda agora eu estava falando com o Bernardo aqui, mas era outra coisa. Não me coloca na escala para pregar, porque se você me colocar para pregar, eu vou dar uma aula na pregação. Por isso que o pessoal não me coloca aí, tá? Por isso que quando me chamam, quer pregar à noite? Eu digo, meu irmão, chama outro que tem esse dom. Me chama para dar uma aula na EBD que eu posso passar o dia todo dando aula. Então, eu já reconheci isso. Né? E eu sei que a igreja já reconheceu isso. Alguns irmãos já me falaram isso. Eu digo, legal, é isso mesmo, está confirmado. Oi, quem está falando aí? Falou lá no final da aula lá, né? Que ele não era profeta, não tinha o dom de pregar, né? Ele era mestre, né, velho? Ele falou, mas o Rai era profeta, né? Tinha o dom de pregar. Você ouvia uma mensagem, uma pregação do Rai, você, né, ali ficava no céu, né? E tudo mais. Então, é isso que tem. Então, o Bruce era melhor que o Rai? Não. Cada um se completava. Ele até falou que lá na comunidade vida, na igreja, o que eles faziam? Eles dividiam a mensagem. O Bruce dava a aula, a instrução, e depois o Rai vinha para fazer a aplicação. Olha, isso é muito maravilhoso. A igreja entendendo isso é muito jóia. Tá? Então, todos têm esse dom? Não. Alguns, né? São todos mestres, quer dizer, olha aí os professores, todo mundo é para ensinar. Mas eu gosto quando o irmão dá aula, né? E todo mundo elogia e todo mundo fala. Eu quero ser, né? E aí ele vai, mas Deus não deu aquele dom para ele. E não vai prestar, e não vai funcionar. E aí, todos são operadores de milagres. E aí, versículo 30. Tem todos os dons de curar? Paulo disse não. A resposta tudo aqui é não, né? Não tem todos o dom de curar. A gente vai falar sobre cura mais para frente.
E aí o ponto, falam todos em outras línguas? Ou seja, todos têm o dom de línguas? Não. A resposta é não, né? E aí por que que então nos continuistas todo mundo fala em língua? Já está meio errado aqui a coisa, né? Porque Paulo disse, olha, Paulo tinha o dom de línguas, você sabe disso, né? Mas ele não, ele disse, olha, eu tenho esse dom, eu falo línguas mais que qualquer um de vocês aqui, né? Mas ele disse, olha, a gente não vê registro de Paulo falando em línguas. Aliás, acho que não tem nenhum registro, né? Lá. Mas ele disse, eu tenho esse dom, né? E com certeza ele usou esse dom nas viagens missionárias, muitos desses lugares aí, né? Mas não foi registrado para você ver. Então, para você ver que para nossa época, esse não era algo de tão relevância para nossa época. Esse não tinha sido mais registros na palavra para nossa época, tá? E ainda tem esse camarada que tinha o dom da interpretação, né? A gente quase não fala nesse aqui, é tão desprezado, né? Mas na época tinha a pessoa que tinha o dom da interpretação. Então, olha só, nem todos têm o mesmo dom, tá? Espero que você tenha entendido esse ponto aqui. Aí o resumo do capítulo, deixa eu ver a nossa hora, 10h30, tá? Tempo. Resumo do capítulo 12. Os coríntios consideravam os dons espirituais como uma maneira de demonstrar espiritualidade. Então, esse era um problema lá que Paulo corrigiu, tá? Todos os que têm Cristo têm o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo. Todos que têm Cristo, já vimos isso. Todos os que têm Cristo têm pelo menos um dom espiritual. A parábola que vocês não responderam para mim é a parábola dos talentos. Qual era o princípio da parábola, né? O homem enterrou o seu talento. Tá? Fazendo aqui uma forçada de texto, né? A gente pode transformar isso para o dom, não vou entrar nesse detalhe aí, mas muitos têm feito isso com o seu dom espiritual, né? Deus, às vezes, deu aquele dom para a pessoa e ele enterrou. Enterrou. E por que ele enterra? De acordo com a parábola lá, por que o cara enterrou o talento? Qual foi o problema? Medo. Agora é para responder. Medo. Ele teve medo. Medo, e é isso que acontece. Às vezes, o camarada sabe que ele tem aquele dom, ele sente, né, que Deus deu aquele dom, e ele não pratica na igreja, tá? Por medo. E ele prefere deixar enterradinho, escondidinho, né? E quando ele está lá, ele até olha, mas eu acho que Deus me chamou para isso, mas eu prefiro ficar aqui. É medo. E às vezes é que ele não quer mesmo, né? C. Os dons são dados conforme a vontade de Deus. Esse é um ponto. O dom que você tem é porque Deus te deu esse dom. Não adianta você reclamar e querer brigar e querer ter outro. Deus disse, não, é esse que eu vou te dar, e ponto, e final, e acabou-se, né? E não há um dom que todos tenham. Esse foi o último ponto lá. Não há um dom que todos tenham. Todos na igreja não vai ter o dom de ensino, por exemplo. Não vai ter na igreja o dom de pregar para todo mundo. Não, vai ser só aqueles que Deus chamou para lá. Aí você precisa saber o seu dom, tá? Bem, antes de entrar no capítulo 13 aqui de Coríntios, tem alguma pergunta, algum comentário sobre a questão do capítulo 12, sobre os dons? Algum comentário? Pode falar agora, Marquinhos, do seu dom que você queria compartilhar, se quiser. Cadê o Marcos? Está aí ainda? Marquinhos de Castanhal? Acho que ele deu uma saída. Mas, meus irmãos, é muito importante, tá? O trabalho na igreja deveria ser... Aqui, Ricardo. Tá só elaborando aqui a questão aqui.
Ricardo, eu queria que você esclarecesse um pouco essa questão de dons, chamados e talentos, né? Porque eu já ouvi você falando agora algumas coisas aí, mas eu não quero tornar a sua fala novamente a pergunta, né? Eu quero só saber as diferenciações desses 3 pontos aí. Tá, dons e talentos, né? Dons e talentos, queremos E consagrar. chamado, né? Porque eu vi aqui, eu acho chamado? que foi Benedito, acho que foi o Benedito que falou que pastor é um dom, foi isso que eu entendi aí. Ele citou outros falam que é chamado, 4, né? Eu queria entender isso. Tem várias perguntas aí. Primeiro, nem todos concordam com o que eu acho, mas isso fica bem jóia na minha mente. Para mim, talento é uma coisa e dom é outra coisa. O talento é aquela habilidade que você nasce, que vem de berço. Você já viu pessoas que não são cristãos, mas têm uma habilidade de fazer coisas, até de dar aula mesmo, de ensino como professor, habilidade de pintar, habilidade de desenhar, de fazer música. Então, tem pessoas que são incríveis para isso, né? Eu sempre penso nisso um dos irmãos do Bernardo. A família do Bernardo tem um talento incrível para desenho, né? O Everton lá, tanto é que o Everton é arquiteto, né? O camarada pede para ele desenhar, né? Mas tem outros irmãos do Bernardo, tem um outro irmão do Bernardo, uma vez que simplesmente ele pegou um sabonete que eu estava vendendo para alguma coisa, e ele desenhou no sabonete umas paisagens incríveis. Eu disse, cara, como é que tu consegue fazer isso, né? Tem gente que desenha na unha, pode imaginar a unha? Faz desenho na unha. Então, para mim, isso é talento. Isso é talento. Deus dá isso para todo ser humano, né? Claro, tem pessoas que têm o talento para o mal também, né? Ontem eu estava falando isso eu não vou falar quem era, mas eu disse, rapaz, se essa pessoa usasse esse talento para o bem, porque o cara é muito esperto, muito inteligente, né? Mas é só para o mal, é só para fazer coisa errada. Então, isso para mim é talento. Todos nós, até nós, cristãos, nascemos com esses talentos. Aí, quando a gente se converte, Deus dá os dons. Ei, Ricardo? Os dons, só um minutinho, irmã. Os dons espirituais é para ser usado na igreja. Aí eu penso também, e eu olhando minha experiência, que às vezes, estou falando isso de mim, Deus pegou aquele talento que a gente nasceu e deu uma adaptada, o Espírito Santo, e fez daquilo também o dom que a gente pode usar. Por exemplo, tem pessoas que nascem com o talento de ensinar, e ele dá aula, e aí ele se converte, e Deus diz, legal, então eu vou pegar aquele mesmo talento, e agora vai ser um dom espiritual para ele usar isso na igreja. Pode falar, irmã Jane. Era isso que eu ia falar, é para edificação da igreja, não é isso? O dom espiritual, ele é para edificar a igreja. Infelizmente, tem muitos crentes que pegam o dom que o Espírito Santo deu para ele e ele começa a usar ou para si mesmo, o seu próprio benefício, ou para o mundão, né? Quantos a gente vê aí, olhando assim, camarada tem o dom de tocar e depois ele, sei lá, se desvia e vai usar isso no mundo, nas noites, nas boates e tudo mais, né? Eu creio que se for um dom, Deus vai cobrar muito dele em relação Ricardo. a isso. Oi, pode falar, irmã Gidalva. Irmã Gidalva, pela voz. Na verdade, assim, eu vejo da seguinte maneira, por exemplo, o talento, como o senhor disse, o talento ele é para todos, para os crentes e para os descrentes. No entanto, os dons são somente para os crentes, aqueles que receberam o Espírito Santo. Então, por exemplo, existe uma professora que ela digamos, dessas da ideologia de gênero. Então, eles estão na sala de aula, eles têm o talento de ensinar, mas isso não é um dom.
Mas existe o professor que já nasceu, o professor cristão, por exemplo, que ele nasceu com esse talento de ensinar, e o Senhor lhe acrescenta o dom, que agora, assim, ele tem o talento de ensinar, mas agora ele vai ter o dom de ensinar as coisas do Senhor. Em relação à música, por exemplo, o comentário do irmão que fez sobre o irmão Lázaro, eu acredito assim, que ele tinha o talento de tocar, e esse talento que ele tinha, talvez agregado ao evangelismo, talvez ele conseguia evangelizar através do seu talento. A pergunta que o senhor... E outra coisa, questão que é muito confundida, por exemplo, nas igrejas, eu acredito, por isso que muitas igrejas abrem e fecham. Por isso que muitas pessoas, digamos assim, depositam todas as suas expectativas em um pastor e depois se frustram. Porque existem pessoas que elas simplesmente têm o talento da oratória e da persuasão. E isso faz com que a pessoa, ao entrar em uma igreja, uma congregação, ela seja vista, aquilo ali, como algo sendo um dom, quando, na verdade, é um talento que ela traz desde sempre, desde o mundo, e que talvez o Senhor, ele não colocou, tipo assim, não foi dado, não foi necessariamente aquele, talvez aquela pessoa nem se converteu, ela só tem talento mesmo, ela não tem nem o Espírito Santo, mas ela está dentro de uma igreja, né, simplesmente conversando, persuadindo pessoas ao erro, né, aquilo que ela acredita, aquilo que ela aprendeu, né, por si só, olhando a Bíblia, mas que não foi dado pelo Espírito Santo. E a última colocação que eu queria falar sobre quando a primeira vez que eu fiz um estudo, né, sobre isso, e foi com o pastor Soares aqui em Capanema, sobre qual era o seu dom. E naquele momento ficou muito claro para mim, na lista de dons que tinham ali, ficou assim muito claro no meu coração quais eram os dons que eu tinha, né, que eu conseguia reconhecer naquele momento. Eu reconhecia 2 dons, que era o dom de misericórdia e o dom de evangelismo. Um eu pratico, o outro muito timidamente, que é o evangelismo, porque eu sei que o evangelismo que eu devo fazer é aquele que sai, aquele que planeja, que tem um planejamento para alcançar, não é o que eu faço, por exemplo, que eu estava fazendo ontem com um amigo aqui na porta de casa, a gente conversando, uma pessoa que às vezes eu socorro em algumas situações. Então, assim, eu sei que ele saiu ontem, como ele veio conversar comigo de outras conversas que eu já tinha falado com ele, ele estava dizendo que ele estava pensando a respeito das coisas que eu tinha falado para ele, ele é homossexual, né? Então, assim, eu estava conversando com ele, eu sei que aquilo ali ontem à noite foi uma forma de evangelismo, mas não é o evangelismo que o Senhor quer. Por quê? Porque o evangelismo que o Senhor quer, ele está ainda daquela forma lá da parábola dos talentos, né? Porque eu tenho alguns bloqueios em relação à timidez, por mais que não pareça, e eu sei que a Bíblia, hoje eu entendo que quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, não está falando simplesmente da timidez, mas é porque nós temos que compartilhar, eu não posso deixar guardada, como a parábola dos talentos, eu tenho que compartilhar. E eu sei que eu falo demais, conversando com a minha irmã esses dias, e falando sobre, por exemplo, sobre partir. Eu sou plenamente, eu não tenho medo da morte, mas eu não... Aí pergunta, aí como a minha irmã, conversando com a minha irmã sobre as coisas, e sobre acreditar que as coisas estão próximas e tudo, ela veio me orientar sobre que, ela conversando com o marido dela, com o Lúcio, isso poderia trazer como se fosse assim, uma depressão, uma entrega, e eu falei para ela que eu tenho tudo isso muito convicto na minha mente, acerca de quê? Por exemplo, Paulo, quando dizia, né, ele desejava muito estar com Cristo, mas quando ele pensava naquilo que ele ainda podia fazer pelos que estavam aqui, ele estava simplesmente muito dividido. E o que eu falo para minha irmã é o seguinte, eu sei que tem algo ainda que Deus me cobra aqui, e eu não teria, se alguém me dissesse assim, a morte vai chegar contigo hoje, e aí, tu tá feliz ou não? Eu ia dizer misericórdia, porque quando eu chegar diante de Deus, que o Senhor disser assim, cadê as tuas obras? E eu fizer só assim,
né? Então, assim, eu sei que eu tenho ainda coisas para fazer, principalmente relacionadas ao evangelismo. E o evangelismo, por que eu sei disso? Porque ele está no meu coração e ele está como uma cobrança latente. E eu não teria paz, irmãos, sinceramente. Eu tenho plena convicção da minha salvação, mas eu não teria paz para morrer hoje, porque eu sei que eu não pratiquei o evangelismo que o Senhor quer. Eu sei que eu tenho uma missão ainda. Eu sei que eu tenho uma dívida aí, uma conta de algo que ele me deu. O Senhor me deu algo que eu não estou devolvendo. Eu não estou partilhando com outros da maneira que ele quer. Era só esses comentários. Eu não sei se eu enrolei tudo, mas é isso aí. Não, foi bem, bem legal, Gidalva. Muita coisa, realmente, né? Mas a questão, como você falou aí, a gente precisa realmente praticar os nossos dons, tá? Os dons espirituais. E isso faz parte do nosso crescimento. Às vezes a gente está tão frustrado com Deus, e a razão é porque a gente não está praticando, fazendo aquilo que é o nosso dom. Quando a gente faz aquilo, olha, é tão bom quando você sabe qual é o seu dom, e você faz aquilo, e você vê que aquilo está sendo para a edificação da igreja, e você sente que Deus está contente. Claro, você tem que sempre ter o cuidado para você não se exaltar, não ficar orgulhoso e tudo mais, porque isso também acontece, né? E aí você peca, né? Mas você sente bem fazendo aquilo realmente para Deus, né? É igual o camarada que está no serviço e ele não gosta do serviço dele. Como é que essa pessoa fica? Ele vai chateado por serviço, por trabalho, tudo estressa e tudo mais, porque ele está fazendo uma coisa que não é aquilo que ele gosta, que ele se sente bem. Então, por isso é muito importante, até para a saúde da igreja e para a saúde do cristão também, saber o seu dom e praticar o seu dom. Porque você saber, como ela falou, e não está fazendo, também gera a frustração. Certo? Mas isso é muito interessante. Meus queridos, vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui no capítulo 12. Eu não estou com tanta pressa de terminar esse assunto aqui, tá? Principalmente eu gosto muito de falar dessa questão dos dons e aí eu não fico com tanta pressa de terminar, tá? Mas eu quero parar aqui no capítulo 12, tá? Para a gente ficar refletindo sobre essa questão dos dons espirituais. Claro que o ponto aí é que Paulo quer falar é a questão lá dos dons de sinais, principalmente o dom de língua, que era o problema lá, né? Mas para a gente ficar pensando nessa questão dos nossos dons, qual é o nosso dom, né? Aí, uma coisa que eu ia falar, deixa eu ver se eu lembro, essa questão de talento. Eu creio nisso, né? Eu creio que às vezes Deus pega o talento que você tem e aí quando você se converte, ele transforma isso num dom espiritual para você usar para a igreja. O talento, Deus dá para todas as pessoas essa habilidade, para a pessoa se manter também, né? A gente fala que é importante o cristão saber o seu dom espiritual, mas às vezes é importante a gente falar para a pessoa que não tem Deus, que não tem Cristo, saber qual é o seu talento. Sabe por quê? Porque é disso que ele vai viver, é disso que ele vai se manter nesse mundo, né? É por isso que a gente estuda também, né? As escolas é para isso, é para a pessoa descobrir qual é o seu talento e a pessoa arrumar um emprego, se formar e se especializar. Não é isso que acontece no mundo, né? Então, eu creio nisso, né? Que Deus pega, às vezes, aquele talento. E eu tiro por mim. Eu lembro que, olha, eu sempre tive uma memória boa. Graças a Deus por isso, né? Eu tenho uma memória, assim, eu lembro que não é mais do nosso tempo, mas no tempo que a gente estudava, a gente tinha uma coisa chamada, era o pessoal de exatas, né? O pessoal de CE, né? Era ciências exatas, lembra disso? Vocês aí da antiga? Era o pessoal, quem era esse pessoal? Era o pessoal bom de matemática, né? Bom de matemática, bom de física, bom de química, faz cálculo, raciocina, né? E tinha o pessoal de humanas, ciências humanas, que é pessoal de biologia, pessoal que tem essas outras. E na nossa época,
as provas que se faziam eram provas objetivas, eram provas as provas, por exemplo, de biologia, era pergunta objetiva e pá, você respondia lá. É interessante, eu sempre fui bom nessas matérias. Sabe o que eu fazia? Eu não estudava. Um dia antes da prova, eu pegava, fazia um questionário, colocava as respostas, né? Que eu já sabia que os professores iam fazer alguma coisa. Fazia tipo assim, 100 perguntas, com 100 respostas objetivas. Um dia antes, e decorava aquilo. Rapidinho, e ia fazer a prova. E era só notão, né? E aí vinha as provas de matemática e física. Meu amigo, não tivesse o dedinho para contar ali atrás, para fazer as contas. Então, eu já sabia que eu era bom da CH, né? Que é Ciências Humanas, dessas aí, né? Eu já sabia que eu não era bom de CE. Aí, quando eu ia fazer os vestibulares, na nossa época, era vestibular mesmo, concorrido, tinha que estudar, senão você passa. Toda vez eu colocava os cursos de CE. E aí, quando eu ia lá fazer a prova, que vinha aqueles cálculos matemáticos, eu não passava. Aí um dia eu disse, eu vou experimentar uma desse de CH aqui, né? Meu amigo, foi fatal, passei na hora, né? Então, só contando essa experiência aí, né? E graças a Deus, hoje você vê a questão, alguém me perguntou, como é que faz essa questão de site e tudo mais, é tanta coisa, e joga para cá, joga para ali, aprende. Olha, basta eu olhar, ver como é que faz, pronto, já está, né? Então, graças a Deus, e graças a Deus que eu tenho usado isso para a glória de Deus, para a igreja, para os irmãos, para servir aí os irmãos. Então, é isso, meus irmãos, é muito importante. Os dons é para usar na igreja, né? Mas Deus também nos abençoa. E o fato da gente estar bem e estar contente com aquilo que a gente está fazendo é bênção de Deus também, tá?